Amém. Glória a Deus. Esquentou um pouquinho a mão aí. Parece uma coisa muito simples, né? Muito boba isso que nós fazemos, mas de acordo com aquilo que o pastor Relígio acabou de falar agora, né? Lembrando da irmã Jandira, eu tenho absoluta certeza que ela gostaria de estar fazendo isso agora, né? Ter essa liberdade de poder abraçar, essa liberdade de poder estar entre nós, essa liberdade de poder pegar na mão de um irmão, de uma irmã, receber um abraço, receber essas boas-vindas, né? Isso é importante, né? Nós estamos num lugar especial, com uma liberdade muito grande, né? De poder olhar para o outro, de poder amar, de poder nos dedicar. E parece bobeira, mas não é, né? É muito bom poder olhar no olho do irmão e falar assim, poxa, seja bem-vindo, né? Eu te amo, né? Esse irmão que está do seu lado aí, a esposa, né? O marido, vale ouro, né? Olha para essa esposa aí e fala assim, você vale ouro. Olha para esse irmão aí e fala, você vale ouro. Pastor Neto, vale ouro. Né? Os irmãos que estão aqui valem ouro. Amém, amém. E veja como as pessoas estão ficando cada vez mais bonitas na presença do Senhor, né? Olha o pastor Neto, esbelto, bonito, alinhado. A irmã falou aqui, alinhado espiritualmente, fisicamente, né? As pessoas alinhadas, né? Os irmãos ali se preparando para o casamento, alinhando a caminhada, alinhando o relacionamento, né? Cuidando da casa, mostrando o caminho para a filha, mostrando que é certo, né? Amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37, já nós vamos sentar. Gênesis capítulo 37. As pessoas estão tão alinhadas ultimamente. Estava reparando o casal ali, ó. O casal chegou com a roupa, calça azul, camisa branca. Isso. Não sei se combinaram ou não, mas sem combinar, alinhamento. É palheta, né? A palheta de cor. Vamos ler Gênesis 37. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11, amém? Está escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo, esse jovem, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste?
porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Grande Deus, nós oramos e clamamos ao Senhor pela tua verdade, pela tua palavra, pela tua justiça, pelo teu juízo. Que o poder da tua palavra, o poder do teu Espírito traga a verdadeira transformação dentro de nós. Que nós possamos ser transformados e impactados de dentro para fora. Que nós possamos ter um renovo. Que a tua palavra justa e eficaz esteja sobre nós, sobre nossa cabeça, sobre nossa mente, pensamentos e sentimentos. Nos transforma para que nós possamos ser melhores a cada dia, para que nós possamos impactar esse mundo, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos ser sal nessa terra. Louvado seja o seu santo nome, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode sentar. Nós lemos esse trecho, um trecho muito conhecido e que me chama muita atenção. Que fala claramente, e eu acho muito interessante quando Deus ele começa a falar, desde o início, né, desde os louvores, durante a ministração para a entrega dos dízimos, das ofertas, e a irmã falou algo aqui maravilhoso sobre alinhamento. E a palavra de hoje, que o Senhor ministrou no meu coração, me incomodou em trazer, falou muito comigo, mexeu muito comigo, é justamente sobre transformação, sobre referência e sobre alinhamento. E mais do que nunca, nós estamos chegando no momento que tudo indica, né, esse retorno do nosso Cristo, retorno do Messias tão esperado, um renovo, né? Um renovo verdadeiro, um reinado verdadeiro, né? A sua palavra reinando para sempre, o teu reino sobre nós para sempre. E nós precisamos desse alinhamento para que quanto antes nós possamos levar mais pessoas, direcionar mais pessoas, nossos filhos, netos, amigos, pessoas que nós amamos, poder impactar através da verdade, através da palavra do Senhor. E essa palavra em Gênesis, ela mostra claramente que José ele tinha um norte. Ele tinha um norte muito definido aqui, que era quem? Seu pai era quem? Quem que era o pai de José? Só para acordar? Israel. Pai de José era Israel. E ele tinha esse foco porque a palavra fala que ele trazia má fama de seus irmãos. Ele se conectava com o pai. Ele tinha o pai como referência. Em nenhum momento, e não é demérito, mas aqui em nenhum momento fala que o norte dele era Rebeca, sua mãe. Em nenhum momento fala que era Bila, a mãe dos seus irmãos. Em nenhum momento fala que era Zilpa, a mãe dos seus outros irmãos. Fala que ele ia sempre conectar e falar com o seu pai. E isso é de suma importância, porque nós devemos nos conectar a alguém, mas alguém que realmente seja referência em nossas vidas, alguém que faça a diferença em nossas vidas, alguém que a gente possa olhar e falar assim, poxa, eu posso seguir esse caminho, porque esse caminho esse exemplo vai me levar em algum lugar. É importante deixar claro que a referência de José era Israel, e não Jacó. Israel já tinha sido transformado. Israel era uma nova pessoa. Israel não era aquele homem que começou a sua vida como um enganador, como uma pessoa que queria viver da sua própria forma. Ele já tinha sido transformado por Deus. E isso mostra por que José passou por tantas lutas e prevaleceu. Ele tinha uma referência certa. É interessante que na época da Inquisição, para algumas pessoas se salvarem do tribunal religioso e político, algumas pessoas ficaram conhecidas como alquimistas. Eles mexiam com alquimia. E até mesmo para que ninguém mexesse com eles, deixassem eles em paz, o que eles pregavam? O que eles divulgavam? Olha, nós estamos fazendo um estudo de transformação, de possíveis transformação de metais em ouro.
E por isso eles ficavam livres, eles não eram perseguidos, porque os próprios religiosos da época e aqueles que estavam à frente da Inquisição, eles pensavam o seguinte: ué, vai que é verdade, e se der certo? Se transformar, se essas pessoas, se esses estudiosos conseguirem transformar chumbo em ouro, metais em ouro, bom para nós que estamos à frente deles. Só que, até hoje, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com diversos avanços que nós temos hoje, é praticamente inviável esse tipo de transformação, economicamente inviável. Então, por que naquela época eles falavam dessa transformação dos metais, esses alquimistas existiram? Na verdade, esses alquimistas estavam ganhando tempo, esses homens que se intitulavam alquimistas, eles estavam ganhando tempo, mas eles estavam fazendo estudo da Bíblia, estudo da Torá, estudo das leis, e na verdade eles estavam estudando o seguinte: a grande transformação humana, a possibilidade da transformação humana, aquele homem de chumbo, aquele metal pesado, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que nasce às vezes com uma essência ruim, uma natureza ruim, mas é possível sim ser transformado em ouro. E é isso que eles estavam praticando, e é isso que eles estavam estudando. E tão verdade é isso que, se as pessoas pegarem diversos livros sobre alquimia, sobre estudo de alquimia, sabe qual que é a imagem que está lá, pastor Neto? A escada de Jacó, o sonho que Jacó teve da escada, que ele via anjos subindo e descendo. Por que essa imagem está nesses livros? É porque eles estudavam a verdadeira transformação da essência humana. Isso há muito tempo é estudado, essa possibilidade da transformação. A verdadeira alquimia é essa que nós precisamos. Não é passar a vida inteira buscando um ouro material, um ouro fora, um ouro econômico, uma riqueza econômica, mas uma riqueza interna, uma riqueza de dentro, uma transformação de dentro. Essa era a verdadeira alquimia da época da Idade Média. Só que muitas pessoas estavam: não, eu quero ouro, eu quero metal transformado, eu quero a riqueza, eu quero agora, eu quero ficar rico. Mas a nossa riqueza é a transformação moral, a transformação ética, a transformação verdadeira, a transformação espiritual. E qual que era o desenho que tinha ali? A escada de Jacó, o sonho da escada de Jacó. Diversos e diversos livros com essa imagem, mostrando o que é a transformação humana. Um homem que começa a sua jornada enganando o próprio irmão, tendo que fugir da casa do pai, e ele começa a perder a referência porque seu pai já está velho e vai morrer. Uma referência, imagina, olha a referência que ele tinha, olha quem que era o pai de Jacó. Isaac tem a referência de Abraão, o pai da fé. Vem Jacó, que tem a referência de Isaac, uma referência maravilhosa. Só que no meio da jornada, no meio do caminho, por uma necessidade humana, por uma vontade do agora, do querer, o que ele começa a fazer? Ele pega uma referência ruim naquele momento. Não estou falando que a mãe, não estou julgando que a mãe é ruim, mas ele pega momentaneamente uma referência da mãe que fala o seguinte: olha, eu tenho ouvido que seu pai vai abençoar o seu irmão, vai derramar sobre ele uma bênção, então faz o seguinte, vai e toma o lugar dele. Ele perde a referência do pai. Ele perde uma referência maravilhosa. E por perder essa referência, o que ele faz? Ele vai para longe, ele se afasta. Ele começa a agir de uma forma indevida. E a gente sofre quando a gente perde a nossa referência. A gente passa muito aperto quando a gente perde o nosso norte. Quando a gente perde os ensinamentos. Quando a gente perde a verdade. Os alquimistas defendiam a ideia da transmutação de metais em ouro, principalmente chumbo em ouro. Isso seria praticamente impossível, economicamente inviável. Mas a grande verdade é que muitos homens se autodenominavam alquimistas para fugir da Inquisição, na esperança de ninguém mexer com eles. Então esses supostos alquimistas ganhavam tempo e continuavam seus estudos sobre essa transformação. A escada, vista em sonho por Jacó. Vamos ler Gênesis agora, 28, do versículo 10 até o 16. Gênesis 28, do versículo 10 até o versículo 16.
Podemos ler? Está escrito assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tomar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, isso aqui é muito importante, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E o que ele afirma no final? E eu não sabia. Olha a gravidade de perder a referência. Nós estamos falando de um homem que tinha como avô Abraão, que viu maravilhas de Deus, que caminhou com Deus, uma fé, depois que ele conhece Deus, inabalável, que o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Aí vem Isaque, que vê o que o pai fazia, e viveu o que o pai fazia, e acreditava no que o pai fazia, a ponto de, no próprio sacrifício que Abraão estava disposto a fazer, Isaque vai e ele participa efetivamente, ele não se nega, porque ele acreditava na fé do pai, porque ele estava consolidado na fé do pai. Aí vem Jacó, que conhecia o avô, que conhecia o pai, que viu as maravilhas, e no momento terrível da vida dele, no momento de engano da vida dele, ele chega ao ponto de falar o seguinte: ele sonha, ele está fugindo, ele está indo embora, ele está deixando toda a referência dele para trás, e na hora que ele está indo embora, que ele deita a sua cabeça sobre aquela pedra, que ele sonha, quando ele acorda, ele afirma uma grande verdade, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Olha, Deus está nesse lugar. Olha que parece uma loucura, o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaque, está nesse lugar, e eu mesmo sendo neto e filho, não sabia. Não sabia. E a gente começa a perder oportunidades incríveis na vida, por não saber, e a palavra fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque o conhecimento não é o que eu vejo, o conhecimento é o que eu faço, o conhecimento não é as histórias que eu vejo o meu avô contar, o conhecimento não são as histórias que eu vejo o meu pai contar, são as coisas que eu vou fazer de acordo com aquilo que eu ouvi falar, porque senão serão só histórias, e a fé me move para que eu faça aquilo que eu ouvi. E Jacó, ele afirma: olha, eu não sabia. Eu não sabia. Mas aqui existe uma grande transformação que os grandes alquimistas adorariam ver, e é maravilhoso ver. Jacó, ele deita, ele estava, e tem muitas simbologias nessa passagem que eu acho maravilhoso, porque realmente Jacó estava vivendo uma vida que ele estava deitado, ele estava acomodado sobre uma pedra, a mente dele estava sobre uma pedra, cauterizado, ele estava simplesmente descansando numa situação de pedra, numa situação de chumbo, vivendo pesado, de uma forma pesada, de uma forma fosca. E é interessante que quando a gente estuda sobre o chumbo, que é um dos materiais que os alquimistas mais falam utilizados para, né? Assim, vamos pegar dos extremos, né? Do chumbo ao ouro. Ele brilha. A natureza do chumbo brilha. Só que ele oxida muito rápido. Aí ele fica fosco muito rápido. Por isso a necessidade de ser transformado em quê? Em ouro. E algo que tenha valor.
E Jacó estava ali deitado, a sua mente tranquila, deitado, como se fosse uma pedra, como se fosse um chumbo. Até aquele momento, um homem que, ainda que ele tivesse sonhos, vontades, desejos, ele não tinha valor. Porque o valor dele todo estava do lado de fora, não do lado de dentro. Aí ele vê aquela maravilha, aquela imagem de anjos subindo e descendo pela escada. E Deus faz uma promessa e fala com ele, né? O que faria com ele, o que faria na vida dele. E ali aquele homem, ele começa a passar do primeiro degrau da escada, deixando de ser chumbo, para se tornar um homem que viraria ouro. Que viraria Israel, uma nação que deveria dar exemplo ao mundo. Essa é a escada de Jacó. Essa é a essência da visão da escada de Jacó, a verdadeira transformação humana. E é interessante que aqui também, em Gênesis capítulo 28, logo depois, para comprovar isso, está escrito assim, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Gênesis 28, a partir do versículo 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna. Olha os simbolismos, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Só que aqui, Jacó está falando o seguinte: não tem como Deus habitar numa pedra. Não tem como a pedra ser a casa de Deus. Jacó está falando o seguinte: olha, Senhor, está vendo essa pedra? Essa pedra, fosca, né, que dormiu fosca, ruim, um homem ruim. Eu estou me colocando como coluna agora. E além disso, eu entendi o seu mover, eu entendi o seu subir e descer, eu entendi que o Senhor falou comigo, e eu entendi que eu fui ungido. E ele derrama o azeite. Eu falei, eu entendi que há uma bênção sobre mim, há um azeite sobre mim, há uma unção sobre mim, e se o Senhor for comigo, essa pedra, Jacó, vai ser a tua casa, eu vou ser a sua casa. Isso é maravilhoso. Eu falo, poxa, eu vou ser. E ele só pede o seguinte: eu só quero que o Senhor seja comigo. Ele não pede mais riqueza, ele não fala de riqueza, ele fala, só me dá o pão, só me dá o que comer, me dê paz. Eu quero caminhar contigo, é só isso que eu quero. Mas eu vou ser coluna, eu vou ser a casa de Deus. E é isso que nós precisamos, entender essa unção, entender isso que foi derramado sobre nós, e já foi derramado, como o pastor já falou, já foi derramado, já é nosso. Só que nós colocarmos de pé, sair daquele estado de inércia, deitado, descansando, como se nada tivesse acontecido, entender o chamado de Deus, entender esse óleo, entender essa unção, falar, não, agora eu sou casa, agora eu sou casa, agora o Senhor habita em mim, e onde eu for, Ele estará comigo, e onde eu for, eu vou levar o Senhor, e levar a palavra do Senhor. Assumir a responsabilidade. Alinhamento. Alinhamento. É a palavra de hoje. Amém? O versículo 22 está falando sobre essa transformação de chumbo em ouro. A pedra Jacó, que depois de levantar como coluna, se torna a casa de Deus. Por isso, quando José conta o sonho dele para o pai, quando ele contou para os irmãos, o que os irmãos fizeram? Raiva. A palavra fala, e eles já não podiam conviver pacificamente com o seu irmão. Mas quando ele fala para o pai, o que o pai fala? O que a Bíblia fala? O pai pensou sobre aquilo, guardou em seu coração. Por quê? É possível.
É possível, esse jovem, ele pode estar falando a verdade. Porque se eu era chumbo, virei ouro, se eu fui transformado por Deus, por que o meu filho não pode ser? Por que meu filho não pode ser rei? E ele sabia que José não estava falando por soberba. José realmente teve um sonho. E a palavra que fala em Gênesis 37 é o seguinte: e José também sonhou. Já está fazendo uma referência ao seguinte, ó, tal como o pai sonhou, José também sonhou. E o pai, ele falou, opa, eu também sonhei. O Senhor também falou comigo, o Senhor também me transformou. E se meu filho está falando, aquilo que Deus prometeu para mim, vai se cumprir na vida do meu filho, sim. Ele guardou, ele sabia dessa possibilidade. Ele sabia dessa possibilidade. E por isso é importante essa referência. Você saber para onde que você está olhando. Você vê os exemplos. Vê as gerações. O pai, o avô, aquele que vive a verdade, vive a palavra, porque isso nos leva para algum lugar. E essa era a referência de José. O seu pai é um homem que valia o quê? Ouro. A referência de José era um pai que valia ouro. Por que muitas pessoas estão sofrendo hoje? Porque tem referência de pai, de avô, de pessoas próximas que são chumbo. São chumbo e as pessoas sofrem. Eu tive uma experiência ontem, embora eu goste de fazer, eu confesso que de vez em quando ela me incomoda. Ontem eu recebi uma ligação para a gente ir em determinado lugar. Um amigo meu me ligou, eu fico muito feliz quando as pessoas lembram de mim. Sábado eu podia ter ficado tranquilo em casa, eu recebi essa ligação e esse amigo falou o seguinte, falou, Ramsés, nós temos um alvo. Você quer participar com a gente? Porque é um alvo que vale muito, nós precisamos pegar ele. Eu falei, claro, eu vou na hora. E a Vivian sabe que assim, eu já saio correndo, colocando calça, coturno. Falei, vou. E realmente foi bom. Eu entendo quando a Bíblia fala das batalhas, das guerras, que Davi teve que passar, que os valentes tiveram que passar, que os reis tiveram que passar. É um equilíbrio. Um equilíbrio. O mundo precisa de equilíbrio. O mundo precisa de leis. E nós fomos, e graças a Deus deu certo. Conseguimos encontrar o alvo. Só que sabe quantos anos tinha o nosso alvo? 18. Preso por homicídio. Entristece, sabe por quê? Por mais que eu saiba que eu esteja fazendo o meu trabalho, aquele jovem estava morando com a mãe, sem pai. Tem que ser preso mesmo. Ele matou alguém, ele tirou a vida de alguém. Ele fez alguém sofrer, ele fez uma família sofrer. Só que ele não tem referência nenhuma. E sabe o que é capaz de acontecer com ele? Vai continuar matando. Se ele não encontrar a verdade, se ele não for transformado, se ele não sair da situação de chumbo e virar ouro. Porque antes de vir para a instituição que eu trabalhei na penal, na polícia penal, e eu cansei de lidar com presos. E presos que vão e voltam toda hora. Toda hora. Um dia desses eu cheguei onde eu trabalho, aí estava chegando um preso, escoltado pela polícia militar. Na hora que eu olhei para ele, na hora que eu cheguei, eu falei, gente, mas eu já aprendi isso aqui. Eu já levei ele, já, para o presídio de Alfenas. Aí os policiais, não, a gente sabe, ele vive sendo preso. Falta de referência. Uma vida miserável. Na hora que você entra naquela casa, naquela residência, você vê aquela opressão. Dá glória a Deus, pastor Neto, pelo Senhor ser referência dos seus filhos. Dá glória a Deus, pastor Elídio, você, irmão, todos aqui que têm filhos, vocês serem a referência. Sabe por quê? Eles vão sofrer, Richardson, a sua filha vai sofrer. Seus nossos filhos vão sofrer. Mas tendo referência, eles vão vencer, eles vão suportar a pancada. Porque eles vão lembrar, não, meu pai ensinou, meu avô ensinou, alguém me mostrou o caminho, então eu sei que é possível. Ainda que doa, ainda que eu sofra, eu vou suportar, eu vou vencer.
para honrar aquilo que me ensinaram, aquilo que me mostraram, o caminho que me mostraram. Viver sem referência é muito ruim, é trágico, você arrebenta a vida de muita gente. Quer um exemplo? Até meus 16 anos eu morei com os meus avós, eu não morei com os meus pais. Eu não conhecia o meu pai. A minha referência de família era dormir no mesmo quarto que o meu avô. A minha avó dormia num quarto com uma tia e no outro quarto uma outra tia com a minha irmã. Isso era exemplo de família. Isso era exemplo de casamento. Então o que eu entendi era o seguinte: era necessário só ter um homem dentro de casa que suprisse as necessidades financeiras, mas o afeto ficava em segundo plano. O afeto não precisa. E quando você aprende dessa forma, você faz um estrago gigante. Você faz um estrago, até você entender o que é família, até você entender o que é casamento, até você entender o que é afeto, até você entender o que é necessidade do outro, não só econômica, você faz um estrago. Não conheci meu pai, e engraçado que referência faz falta. Aí sempre quis saber o que aconteceu com ele. A única coisa que eu sei é que ele morreu. Aí queriam contar algo heróico sobre a morte dele, né? Para uma criança não sofrer, né? Vamos contar algo heróico. Aí eu perguntava para minha mãe, ela não contava toda a verdade. Eu perguntei para os meus avós, não contaram toda a verdade. Eu perguntei para os meus tios, não contaram toda a verdade. Por último, eu perguntei para uma tia, que era a irmã mais próxima dele, nunca contaram toda a verdade. E fica aquele vazio. Você não tem referência de pai. Tem uma certa referência de avô, tem uma certa referência de família, tem uma certa referência. Aí, infelizmente, uma das poucas coisas que eu sei, que na verdade aquele lado heróico que queriam contar, não existia. Porque provavelmente, possivelmente, se envolveu com crime, e por ter se envolvido com crime foi assassinado. Aí você perde a referência. Aí sabe o que eu fiquei pensando um dia desse, pastor Neto? Eu falei, poxa, eu acho que inconscientemente eu virei policial na esperança de caçar todos os dias aquele que fez o mal para o meu pai. Caçar todos os dias alguém que não faça mal para outros pais, que não destrua famílias. Aí a gente vai batendo cabeça, vai sofrendo, vai atropelando, vai passando por cima de tudo. Eu vi falando com a Vivi, falei, Vivi, eu quero ser útil. Eu só quero ser útil. Eu quero estar na minha profissão, eu quero ser útil. Eu quero fazer algo que impacte a vida do outro, que faça diferença na vida do outro. E às vezes é inconsciente. E a gente não para pensar sobre isso. Fala assim, poxa, eu quero salvar alguém. Eu quero preservar uma família. Eu quero que alguém cresça com o pai. Eu quero que alguém cresça com a mãe. Nós precisamos dessa referência. Nós precisamos ser transformados. Aí, às vezes, se eu não consigo transformar por mim mesmo, se eu não tenho força suficiente para eu ser transformado, sair da situação de chumbo para ouro, então grave isso que eu estou falando, faça por alguém, porque alguém está olhando. Faça pelo filho. Vire ouro para o filho orar e falar, puxa, meu pai vale ouro. Que meu pai fala vale ouro. O exemplo do meu pai vale ouro. Eu queria que meu filho estivesse aqui. Eu fico pensando, poxa, qual estágio metal eu estou na minha vida? Porque ouro, eu sei que ainda não. Eu posso ter a essência de ouro. Pode estar guardado dentro de mim. Mas está faltando brilho. Porque eu queria que meu filho estivesse aqui. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Então eu tenho que chegar até o topo da escada para eu brilhar de forma suficiente para ele olhar e falar assim, não, se meu pai vai na igreja, eu também vou. E não é porque eu vou me transformar num religioso, não é porque eu vou me converter a Avivar, não é porque eu vou me converter a uma igreja A, B ou C, não é porque eu vou me converter a um nome, a uma religião, mas é porque eu vou me converter a um caminho que meu pai trilhou e eu entendo que é verdade. E é isso que eu quero. Só que ainda não aconteceu. E é tão ruim não ter referência, que muitas vezes eu me sentia, sabe como, pastor Elídio? Uma bússola cercada por um campo magnético.
Já viu o que acontece com a bússola cercada por um campo magnético? Ela não para de girar. Você não sabe para onde que você vai. Muitas vezes eu me senti assim. Muitas vezes. E às vezes acontece até hoje. E eu estou com 44 anos. E é péssimo isso. Porque não é proposital. Mas acontece. E é péssimo. Você destrói. Você vira uma bomba. Você vira uma bomba. Porque uma hora você está mirando para um lugar, outra hora você está mirando para o outro, outra hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Nós precisamos de um norte. Nós precisamos de uma direção. Para finalizar, né? Até que horas que vai? Hã? Então já estou caminhando já vou caminhar aqui para o final. Para finalizar, tentaram matar José, não tentaram? Os irmãos pegam ele, falou, opa, vamos matar. Vamos jogar ele no poço, acabar logo com a vida dele, porque ele é um problema, né? Os irmãos não entendiam aquele sonho, não entendiam o quanto o seu irmão valia. Depois venderam José, e José foi vendido como quê? José, vamos, gente, falar, ó, agora no 3, eu vou falar 3, aí todo mundo fala, só para acordar. E José foi vendido como quê? Não! Não! Pega só, ó, vamos lá. Gênesis 37, 28, por favor. Gênesis 37, 28. Gênesis 37, 28. Tem algumas versões aí? Tem mais de uma versão, não tem? Salvo lá? Tem? Mais ou menos quantas? Vamos fazer o seguinte, tem umas 5? Tem umas 5? Então rapidinho, vamos lá, que a gente tem aproximadamente 20 minutos ou menos. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram, vamos lá, quem pode ler? Vou abrir a minha aqui, 37, 28. Gênesis 37, 28. Qual que é a outra versão, por favor? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Agora é outra versão. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Vai uma outra. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. Faltam 2, né? A gente falou 5, mais uma. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. E a última? Tem mais um? Tem. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Não existe nenhum lugar. Isso é uma interpretação nossa, interpretação humana. Nós sempre pensamos o seguinte, se alguma coisa é vendida porque não tem valor, é vendida porque não serve para nada. Não tem nenhuma versão que fala o seguinte, José foi vendido como escravo. José foi vendido como rei. José foi vendido porque ele valia muito. E os irmãos não suportavam, os irmãos não queriam um rei do lado deles. Eles venderam, o que incomodava os irmãos era o reinado que havia dentro de José. Por isso, essa é a motivação, por isso ele foi vendido. José nunca foi vendido como escravo. José nunca chegou como escravo no Egito. Ele é vendido porque o reinado dele incomodava, a presença dele incomodava. Ele já sai da presença dos irmãos como rei. O reinado de José já estava dentro dele. Ele não foi vendido como escravo. Muitas das nossas lutas, muitas coisas que acontecem com a gente é por causa disso. Só que nós interpretamos a Bíblia, infelizmente, muitas vezes da forma que nós nos vemos. Nós nos vemos como escravos.
nós nos vemos como pobre coitados. Ah, isso está acontecendo comigo porque eu sou fraco. Ah, isso está acontecendo comigo porque eu sou pequeno. Ah, está acontecendo comigo porque só acontece comigo. Não acontece com mais ninguém. É porque eu sou o elo fraco, eu sou uma pessoa ruim. Não. Nós muitas vezes lemos a Bíblia e interpretamos, nossa, olha, coitadinho de José. Onde está escrito coitadinho de José? José já tinha um sonho, já estava mostrando para ele o seguinte: você é rei. Você é rei. E da mesma forma, acreditem, por mais que a nossa fé seja pequena, acreditem, nós somos embaixadores de Deus na terra. Você, mulher, é embaixadora de Deus na terra. Você, homem, é embaixador de Deus na terra. E muitas coisas, muitas lutas que acontecem por nós, é porque esse valor é tão grande que incomoda, e as pessoas querem ver você distante, torcem para o seu mal, querem que as coisas dêem errado, mas você é embaixador de Deus na terra. Por isso as lutas, por isso as provações. José sai da presença dos irmãos como rei, ele chega na presença de Potifar como rei, porque a grande verdade é o seguinte: José não esqueceu disso, os irmãos podem ter esquecido, mas José não. Ele sai da presença dos irmãos como rei, ele entra na presença de Potifar como rei, e a prova disso, sabe qual que é? Comportamental. A mulher de Potifar queria se relacionar sexualmente com ele, ele se comportou como rei? Não, porque tem um reinado, eu estou esperando um reinado, eu vou viver um reinado, e esse reinado eu não posso me comportar como um chumbo, de forma que eu me envolva com coisas pequenas, com coisas materiais, com coisas carnais, com coisas que me ofusquem, porque se eu valho ouro, eu vou viver como ouro. E ele não se envolve com a mulher de Potifar, e ele não se envolve com as coisas de Potifar, e ele cumpre a palavra de Deus, que ele falou que ele cumpriria, e até no final, quando ele faz a promessa, que ele coloca a pedra como coluna, ele falou, e eu vou fazer mais, eu vou fazer uma coisa que eu nem estava fazendo, que a irmã falou muito bem aqui: eu darei o dízimo de tudo que foi entregue em minhas mãos, porque nem isso ele estava fazendo. Então ele estava vivendo de uma forma, e de repente ele falou, não, agora eu vou viver de outra. E ele começa a cumprir realmente tudo. Na verdade, quem estava com o problema não era o José. Muitas vezes, quando nós lemos essa palavra de José, desde quando nós convertemos, nós sentimos pena de José. Nós temos que sentir pena, sabe de quem? Dos irmãos de José. Porque os irmãos de José deixaram de viver como o quê? Conselheiros do rei. Se eles tivessem acreditado no sonho de José, eles não teriam passado fome a ponto de ter que descer para o Egito, de ter que expor o pai àquela situação de ter que descer para o Egito. Eles estariam vivendo confortavelmente. Só que às vezes nós olhamos para um irmão, para uma irmã, e às vezes a inveja faz o quê? Afastar aquele tesouro que poderia ter convivido com você a vida inteira. Imagina, conselheiros do rei. Nossa, meu irmão vai ser rei? Vão abraçar o rei. Só que muitas vezes nós não suportamos o brilho do outro. Não suportamos quando alguém está louvando. Não suportamos quando alguém está pregando. Não suportamos quando alguém recebe um convite, uma porta de emprego, um salário melhor, um carro melhor, uma vida melhor, a pessoa está prosperando. Aí fala, não, isso aqui eu não quero perto de mim. E algumas pessoas nem pensam o seguinte, não pensam acham que por não pensar o mal contra o outro, tá bom. Mas algumas pessoas chegam a pensar o seguinte, eu não vou desejar o mal, contanto que essa pessoa não cresça mais do que eu, contanto que ela fique junto comigo aqui, contanto que ela não saia dessa situação que eu estou. Muitas pessoas vivem assim. Os irmãos de José venderam ouro a preço de prata. Venderam o irmão que valia ouro a preço de prata. Isso é muito grave. Eles não estavam entendendo o valor do irmão. E, em alguns momentos da vida das pessoas, acaba acontecendo, sabe o quê? Nós vendemos barato hoje. Grava isso, tá? Isso é para casamento, relacionamento com filhos, trabalho, vida espiritual. Nós vendemos barato hoje, o que vai custar muito caro amanhã. Os irmãos de José venderam ele barato,
para os midianitas, e depois custou caro para eles. Ficou caro a caminhada deles. Aí depois de muito tempo, anos, conseguiram aquele ouro de volta. Conseguiram entender aquele ouro, conseguiram entender aquele reinado, conseguiram entender aquele chamado. Então, quanto antes nós, para finalizar, eu encerro aqui, quanto antes nós entendermos o meu processo, que eu preciso do meu processo de transformação, para começar, igual Jacó, para que eu seja referência, nós precisamos ser referência. E quanto mais a gente entender o valor dessa pessoa aí, ó, olha bem para o seu lado aí, olha, talvez você possa até estar achando, eu acho que vale prata. Não vale. Não vale, e não deixa nenhum mal entrar na sua cabeça e olhar para essa pessoa nunca mais, e pensar, puxa, vale prata. Não, vale ouro. Não venda, não disponha, não venda ouro a preço de prata. Amém? Glória a Deus, irmãos. Agradeço essa oportunidade, pastor Elídio, de trazer essa mensagem. E agora, o que nós vamos louvar? Amém. E, irmão, se coloca de pé, então, vamos selar essa mensagem em nossas vidas, amém?